Olá, amigos! Hoje temos uma proposta inovadora para a nossa sequência de entrevistas relacionadas ao compliance. Desafiamos o Dr. Raul Siqueira, Controlador-Geral do Estado do Paraná, e o Dr. Rodrigo Pironte, da Pironte Advogados, a debater um tema bastante polêmico e atual: a restrição da participação de empresas em procedimentos licitatórios, baseada no grau de risco de integridade atribuído à pessoa jurídica pela due diligence. Para provocar o debate, utilizamos uma decisão em segunda instância na Justiça Federal do Rio de Janeiro, de abril de 19, no qual o desembargador conclui que, abre aspas, a adoção de medidas que restringem a participação de terceiros em procedimentos licitatórios, quando verificado o alto grau de risco de sua integridade, encontra amplo apoio nas disposições legais que foram ultimamente aprovadas com o intuito de combater as práticas criminosas lesivas ao patrimônio nacional. Fecha aspas. Esperamos que aproveitem os conhecimentos trazidos neste rico debate. Bom, debater esse tema é algo extremamente interessante, justamente porque me parece que está havendo uma certa confusão de interpretação em relação a vários aspectos, tanto do direito público quanto da própria lógica do compliance e de integridade. O grande problema que eu vejo nessa decisão é de que há uma confusão, Raul, bastante grande naquilo que toca ao que é o processo competitivo e o que é o contrato administrativo em si. Veja que a própria Constituição, no artigo 37, inciso 21, veda que sejam criadas condições restritivas de competitividade, sem que estas condições sejam extremamente necessárias à comprovação de qualificação técnica e econômica para fins de realização do objeto. E nesse caso, o programa de integridade, muito embora extremamente importante, não se enquadra em nenhum dos aspectos restritivos da participação em processos competitivos. Portanto, a seleção do fornecedor ela deve ser ampla e deve ser permitida a todos justamente para se impedir que condições restritivas sejam tomadas em confronto à própria legalidade, à própria constitucionalidade. O que tem me preocupado nesse tema é que, em nome, e a própria decisão que nós estamos analisando traz isso, em nome de princípios como a moralidade, se deixa de lado a análise de legalidade. E nós não podemos esquecer que lá no caput do artigo 37 da Constituição existe tanto o princípio da legalidade quanto da moralidade. Os dois são fundamentais e é necessário que se respeite. Porque em se desrespeitando a legalidade em nome da moralidade, naturalmente os critérios morais vão ter um gap de compliance muito importante, porque compliance é seguir a conformidade também com o texto normativo e principalmente isso. Portanto, essa lógica interpretativa é que me causa um certo receio nessa decisão. Comentando de maneira mais específica o objeto da decisão, veja que no processo de seleção do fornecedor, nós temos o processo licitatório em si e uma etapa de pré-qualificação. E essa decisão confunde, inclusive, essas duas etapas. A pré-qualificação, que está dentro do processo competitivo, mas é uma seleção anterior, inclusive, daqueles que podem fornecer ao Estado de maneira ampla, né? Tratando aqui de toda a federação, portanto, União, Estados e Municípios, Distrito Federal, aquele que pode fornecer ao Estado, ele participa tanto da fase pré-qualificatória quanto da fase da licitação em si. E veja que, neste caso, houve a interpretação de que se pode ampliar os critérios restritivos, porque esta é uma qualificação, uma pré-qualificação, que traz um conteúdo moral à contratação. Mas, ora, aqui há que se ter uma certa análise de legalidade. É possível se exigir condições na pré-qualificação? Sim, desde que essas condições não esbarrem no texto constitucional lá do artigo 37, inciso 21, porque senão elas serão inconstitucionais. Então, na minha opinião, essa decisão é teratológica, é uma decisão preocupante, inclusive, porque mostra que o Poder Judiciário está se afastando da realidade
do compliance. E em nome de uma moralidade, exigir compliance como condição ou exigir uma due diligence de integridade que vai formatar um grau de risco de integridade como condição restritiva do processo competitivo é algo que certamente, na minha visão, Raul, não condiz com a melhor técnica jurídica. Não tenho dúvida, para finalizar esse meu primeiro bate-papo contigo, eu não tenho dúvida de que certamente é possível se exigir para fins de contratação. Veja, aqui já não haveria nenhum problema, eu já tenho selecionado o meu fornecedor, eu já tenho eleito aquele que com o Estado, com o município, com a União vai contratar, com a estatal vai contratar, e a partir daí eu consigo, em analisando que este fornecedor contratado, agora contratado, e que tem um grau de risco de integridade alto e que vai me trazer uma necessária preocupação na gestão do contrato, tenha, por exemplo, critérios de garantia contratual reforçados, de fiscalização do contrato reforçados e até a exigência de programas de integridade na sua estrutura. Então, se a empresa contratada não tem programa de integridade, ela, a partir do contrato, tem que criar o seu programa de integridade, porque vários outros aspectos defluem daí, né? Veja que não se pode exigir que a empresa que já está contratada, por exemplo, também tenha programa de integridade implementado como uma obrigação, porque fere o equilíbrio econômico-financeiro. Então esse é um tema complexo, mas é um tema necessário, porque está na pauta do Tribunal de Contas da União e já há julgados, na minha opinião jurídica, que não condizem com a melhor técnica, como é esse julgado do TRF do Rio de Janeiro. Perfeito, Rodrigo. Acredito que o preceito constitucional e a própria lei estabelecem as diretrizes e as necessidades já pela possibilidade da contratação do procedimento licitatório. No entender do Estado do Paraná, né, nós entendemos que o due diligence como um pilar fundamental do próprio programa de compliance. O due diligence para o Estado do Paraná foi pensado e moldado e está sendo implementado de forma gradativa na análise do GRI, que é o grau de risco de integridade mesmo da empresa. O GRI, como um formulário anexo ao procedimento licitatório e que após o procedimento término da segunda fase do processo licitatório, homologação, adjudicação, homologação e a própria contratação, servirá de parâmetro para estabelecer as políticas de relacionamento do Estado com esse contratado. Por isso que, no entender do Estado do Paraná, nós entendemos como o grau de risco de integridade ele vital para o procedimento licitatório. Temos a formação e a necessidade de conhecermos a empresa que nós pretendemos contratar e ter essa relação jurídica de prestação de serviço. Então o GRI, o grau de risco de integridade, é importante para a gente poder aferir qual que é o risco do Estado do Paraná nessa relação contratual. Agora, o momento de se colocar o grau de risco de integridade ele é essencial para a nossa discussão. Se o grau de risco de integridade for um elemento para afastar a participação da empresa do procedimento licitatório, eu entendo como muito cauteloso analisar isso. Eu respeito a decisão, mas entendo como necessário cautela nesse momento. Não podemos se utilizar do próprio programa de compliance, da ferramenta do diligence, para sobrepor o dispositivo constitucional, ou sobrepor a próprio dispositivo da Lei 8666. Então, para o Estado do Paraná, o grau de risco de integridade ele é aferido no momento do procedimento licitatório, mas ele subsidiará as decisões do Estado na relação negocial com a empresa. Então, ele não interferirá no caráter competitivo do procedimento licitatório. Ele serve como baliza para nós estabelecermos política de relação com a empresa após a contratação. Entendo eu que a integridade ela não deve se sobrepor ao preceito legal, até pela própria essência do programa de compliance. O respeito às normas, às leis, ao bom senso, à ética, à integridade. A integridade ela é importante nessa relação que nós teremos com o terceiro, né, com o pretenso contratado,
E políticas de compliance para a empresa contratada ela é essencial para a gente ter uma diminuição do grau de risco de integridade. Ou seja, uma empresa que já disponha de um programa robusto de integridade e efetivo de programa de integridade e compliance, ela possui uma diminuição do grau de risco de integridade. Mas é muito importante, Rodrigo, nós podemos passar aos servidores também o amplo conhecimento do que seria um programa de integridade, o reconhecimento dos pilares de um programa de integridade, o reconhecimento dos pilares de um programa de compliance, e podemos aferir junto aos nossos colaboradores no Estado a possibilidade de eles poderem atestar que aquela empresa contratada efetivamente possui um programa de compliance. Não se traria como modelo apenas a entrega de um código de ética, um código de conduta ou um canal de denúncias. Um programa de compliance é muito maior do que isso. O tema está muito em voga, Rodrigo. E eu consigo perceber nas ocasiões em que nós podemos colaborar, podemos conversar com nossos colaboradores, com os nossos servidores, que ele é um tema instigante, ele é um tema de profunda necessidade de conhecimento. Todo mundo quer participar desse novo Brasil, todo mundo quer participar dessa nova geração, uma geração mais focada na integridade, na ética, com respeito ao dinheiro público. A sociedade já deu o recado, as urnas atestam isso. O compromisso com o combate à corrupção, ele é imperioso para o nosso Estado democrático de direito, ele é imperioso para o Brasil, imperioso para o nosso Estado do Paraná. E a gente entende que as ações que visam justamente a integridade, a ética, elas são bem-vindas, têm que ser bem recepcionadas, mas com muita cautela, com muita prudência. Eu acho que esse ponto que você toca é muito importante, principalmente em se tratando de grau de risco de integridade, né? Quando nós falamos sobre grau de risco de integridade, nós estamos tratando de avaliação de risco. E eu concordo contigo que obviamente, tanto as estatais quanto a administração pública direta tem que conhecer o seu fornecedor, porque aí começa uma boa relação ética, né? Exato. Porque veja que tratar de programas de integridade é tratar de um aculturamento para a integridade, né? Um programa de compliance ele não se cria do dia para a noite, é preciso se ter uma lógica, como a gente vê no governo do Estado do Paraná, né? Diária de implantação para que esta cultura consiga trazer efeitos positivos para o governo do Estado ou para qualquer outra estrutura do poder público que se esteja tratando. Mas o que me preocupa aqui em relação ao grau de risco de integridade, e tenho trabalhado isso nos meus textos e trabalho isso inclusive no livro Compliance das Contratações Públicas, qual é o conceito de risco? Porque veja, grau de risco de integridade, avaliação do grau de risco de integridade que deflui de uma due diligence de integridade para fins de dizer para o meu futuro contratado, você não pode participar do processo de licitação, é uma condição restritiva. E você bem lembrou na tua fala, as condições restritivas já estão bem dispostas na Lei 8666 e na Lei 13303. Quais são as condições restritivas de contratação com o poder público? São entendidas, inclusive, nessas legislações como algo não apenas restritivo, mas que tem um certo caráter sancionador. E a gente não pode esquecer que no Brasil as sanções são impostas por lei, né? E, portanto, tem a sua tipificação legal e os critérios de moralidade devem respeitar essa tipificação. E a exigência de programas de integridade como sanção não existem hoje no Brasil. Ou seja, exigir grau de risco de integridade através de uma due diligence como restrição ao caráter competitivo, na minha opinião, inclusive, viola a própria lógica do compliance. No Brasil, o direito autoritário não se sustenta mais. A gente precisa de consenso. O compliance é consenso, é diálogo, é relação, é, portanto, ampliação dos critérios culturais de uma região, de uma estatal, ou seja, é ampliação dessa lógica. E frustrar o caráter competitivo através de um grau de risco de integridade é algo que me parece vir na contramão do próprio tempo. O tema do compliance. Porque GRI, grau de risco de integridade, quando traz a lógica de risco, traz a avaliação de que o risco é a possibilidade, Raul, da materialização de uma incerteza. Você vê isso todos os dias lá no governo do Estado, né? E os teus pares em outros governos ou em estatais veem isso. O grau de risco,
ele é estabelecido justamente para a prevenção e não para a sanção. E o grau de risco pode não se materializar. E veja, a proposta mais vantajosa pode ou poderia vir daquele fornecedor que eu restringia a competitividade por um grau de risco de integridade, mas que eu impedia a participação e ele não vai poder participar por um risco que pode não se materializar. E se não se materializar, eu perdi a proposta mais vantajosa em razão de um risco que não se materializou? Eu, portanto, sancionei aquele que comigo queria se relacionar, porque eu entendo que ele não tem uma integridade dentro dos padrões que eu, estatal, que eu, Estado, lato sensu, resolvi estabelecer, porque isso também é muito importante. Veja que o grau de risco de integridade e a due diligence são formatados dentro do apetite de risco de cada instituição. O apetite de risco de um município, de um estado, de uma estatal é diferente do apetite de risco de outras. E o particular não tem como subsumir e se adequar a todos esses apetites de risco. Portanto, o mínimo de previsibilidade, eu acho isso, Raul, falta previsibilidade. Eu tenho medo de banalizar o tema do compliance e em nome da moralidade se exigir tudo e não se cumprir nada. Então é muito importante que nós tenhamos essa noção. O grau de risco de integridade, concordo com você, é extremamente importante. A due diligence de integridade bem feita é extremamente importante, porque eu preciso conhecer meu fornecedor, mas aqui nós estamos naquilo que você falou. Qual é o momento para que isso possa ser exigido? E o momento, sem dúvida nenhuma, não é este dessa decisão, que na minha opinião é teratológica, não é esse dessa decisão que impõe como caráter restritivo de competitividade na fase de pré-qualificação. É preciso se colocar as coisas no devido lugar. Eu vou até um pouco além, Rodrigo. As vedações da 8666, elas devem ser entendidas até pela hermenêutica jurídica como vedações restritivas e não se abrindo, ampliando a sua extensão porque tem um rol taxativo. Mas para além desse debate, eu trago uma outra colocação. Qual foram as premissas do formulário do grau de risco de integridade? Porque se as premissas estabelecidas no questionário de risco de integridade que levaram a concluir a estatal, a administração pública, por um alto grau de risco de integridade, elas não são atendidas ou não são conclusivas, a gente tem uma aferição de grau de risco de integridade que não condiz com o risco de integridade da empresa contratada. Então o elemento se torna muito subjetivo, Rodrigo, Perfeito. E é isso que eu também trago como contribuição ao nosso debate. Quais são as premissas do formulário de grau de risco de integridade? Elas são conclusivas para a gente poder aferir mesmo se a empresa possui um alto grau de risco de integridade? Então a gente parte de princípios ou de metodologias ou de premissas subjetivas para você aferir o grau de risco de integridade. E isso é temerário. Eu concordo com a sua colocação, professor, em todos os sentidos. Os elementos subjetivos para se aferir o grau de risco de integridade, e mesmo que eles sejam completos, ou seja, eles tragam efetivamente o grau de risco de integridade, ele até deve ser tratado com muita cautela e muita prudência, porque o risco é o provável ocorrência daquele fato e não a ocorrência em si. E você trabalha com medidas de mitigação dos riscos. Identificados os riscos, você tem medidas de mitigação dos riscos, contribuindo também para além dessa colocação de estabelecer quais são as premissas do grau de risco de integridade para se aferir qual real impacto ou risco de integridade. A gente tem aí um momento de muito cuidado também nas ações dos órgãos de controle e órgãos de investigação, porque baseado em mera suposição ou em relatos que ainda não estão alicerçados em elementos robustos de prova, se abre investigação contra empresas, contra pessoas físicas, contra entidades. Então é importante nós termos cautela nisso, porque essas investigações, a deflagração desses procedimentos de investigação, eles podem impactar no grau de risco de integridade de uma empresa que cumpre com os preceitos da ética, da integridade, da moralidade. E aí, por conta dessa ação de investigação, você tem um declínio do teu grau de risco de integridade. E aí, fatalmente, você poderá se manter dessa posição
ser afastado de um procedimento licitatório. Não tenho dúvida. Por isso que é importante a gente aferir o grau de risco de integridade como um elemento para subsidiar a sua relação futura com aquela empresa contratada, tanto na estatal como na administração pública. Sem dúvida. Aqui, Raul, eu acho que há uma questão aqui de inversão da própria lógica do princípio da não culpabilidade ou da presunção de inocência. Exato. É quase que através dessas due diligence, e o que demonstra, por exemplo, essa decisão, é quase que uma aferição de culpabilidade, e a empresa que tem a sua culpabilidade aferida por um grau de risco futuro e incerto e que pode não se concretizar, por critérios de uma due diligence de integridade que não representa a realidade daquela própria empresa, porque ela pode estar, por exemplo, sendo investigada num processo preparatório do Ministério Público ou do Tribunal de Contas, e isso constar da due diligence de integridade. Mas veja, ela não foi punida nesse processo. Não houve decisão definitiva e ela está sendo alijada do processo competitivo em razão de uma presunção de culpabilidade. Então, outro princípio constitucional aqui me parece gravemente afetado por estas interpretações em nome da moralidade. De uma forma bastante objetiva, uma outra questão que me preocupa do ponto de vista fático agora, não só jurídico, é se tais exigências forem tão restritivas e tão exaustivas dentro de integridade e compliance, me preocupa o equilíbrio econômico-financeiro dessas contratações, porque não tenha dúvida de que exigir tanto do particular para a atividade meio também esbarra no princípio, que você conhece bem porque faz parte do CONAS, hoje isso se discute muito lá em outros âmbitos de controle preventivo, né? Faz parte da análise da atividade meio, de oportunidade e conveniência e até o próprio custo do controle. Você não pode permitir que o custo do controle inviabilize o próprio objeto da contratação. E se você tiver contratações menos eficientes em razão ao seu elevado custo, porque isso desequilibra o contrato, você pode até no futuro, em nome da moralidade, ter uma licitação deserta, em que não venha ninguém, e você acabar tendo que contratar direto em razão de não ter mais competição em processos competitivos. Claro que essa é uma questão fática, mas todas as questões jurídicas tratadas por nós, juntas com esta questão fática, me parece que preocupam sobremaneira qual é o futuro que se entende por uma boa due diligence de integridade e por um bom grau de risco de integridade, né? Então, acho que esse é o critério. E sem dúvida, Rodrigo, o processo de implementação de um programa de compliance e integridade é aculturamento, como você falou, né? É um processo de construção gradativa de uma metodologia, de uma cultura, de um comportamento, né? E a gente entende da mesma forma, acho que a gente sintonia aqui com o entendimento. Não pode o órgão de controle ser o agente que engessa a própria contratação, a própria administração pública. O agente de controle ele não pode ser um agente protagonista do processo de contratação, que é a busca da melhor contratação para a administração pública. E sem dúvida alguma, Rodrigo, eu acho que foi muito bem colocado nossos pontos de vista. Esse debate para mim foi maravilhoso para aumentar o nosso conhecimento e provocar esse debate na sociedade de um tema que está tão em voga, que é o próprio compliance, programas de integridade e compliance público também na administração pública, compliance público para a administração pública direta e indireta. Rodrigo, eu fico aqui muito feliz, agradeço a Compliance School pelo convite, estou sempre à disposição, o Estado do Paraná está sempre à disposição. E, por favor, eu quero aqui deixar o meu agradecimento a você, com todo o teu conhecimento, ao professor Marcos, ao professor Eduardo, pela alegria de poder estar aqui nesse momento trocando esse conhecimento com o professor Rodrigo. Muito obrigado, professor Rodrigo. Não, imagina, eu que agradeço. Fico muito feliz de participar de forma bastante objetiva, portanto, e resumida. O que nós, imagino, para fazer um contexto daquilo que a gente discutiu aqui, Raul, e daquilo que a gente concluiu, né, é de que não se pode confundir, né, a restrição de competitividade lá do artigo 37 e 21 com práticas em nome da moralidade que não estão apegadas à legalidade, né? Exigir, portanto, grau de risco de integridade, due diligence de integridade é importante, mas o momento para que isso seja feito é o momento da contratação e não o momento da seleção do fornecedor, por todos os critérios que foram aqui expostos. Então, para mim, discutir esse tema com você
que é alguém que não só conhece do tema, mas aplica o tema no seu dia a dia, está estudando o tema para implementá-lo da melhor maneira possível dentro do governo do estado, o que não é fácil porque nós temos vários modelos na administração indireta, mas pouquíssimos modelos ainda, talvez quase não tenhamos modelos implementados na administração pública direta, né? Principalmente dos estados e dos municípios. Então, fico muito feliz de discutir com você esse tema, de debater esse tema, e realmente agradeço a Compliance School, ao Marcos, ao Eduardo e a toda a equipe pela oportunidade de mais uma vez estar aqui debatendo um tema que é importantíssimo para o Compliance. O que me agrada, Raul, em vir à Compliance School é trabalhar com estes temas que não são temas do dia a dia e que não são temas meramente teóricos. Isso está na pauta do Tribunal de Contas da União, isto tem julgados, já este julgado que nós comentamos não é único, né? Existem outros julgados nesse sentido que confundem o tema. E nós que estamos aqui no dia a dia da integridade, no dia a dia do compliance, não podemos permitir que em nome da moralidade as coisas saiam do trilho. Portanto, agradeço a Compliance School mais uma vez por ser disruptiva nesse tema e trazer questões propositivas e de enfrentamento prático diário. Para mim é um grande prazer. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos.